Capítulo 223. Depois da tempestade 2. O que aconteceu com Lid? Gloria precisava se apoiar nas paredes ou nas camas para evitar cair no chão. Cada passo que ela dava para a cama dele parecia arrancar uma árvore, fazendo gotas de suor. No entanto, ela não parou até que alguém finalmente notou sua luta. Que pena, você não deve se esforçar mais, jovem. Você tem sorte de ainda estar vivo. O professor Vastor correu para ajudá-la, pegando uma cadeira de seu amuleto dimensional para fazê-la descansar. Por favor, professor, me conte o que aconteceu. Gloria estava prestes a desmaiar de novo, mas seu tom era determinado o suficiente para não deixar espaço para dúvidas. Vastor só podia lhe dizer a verdade ou sedá-la, não havia outra maneira de acalmá-la. Era provável que fosse o último dia em que todos eles tivessem que viver. Vastor decidiu que forçar uma garota tão jovem a gastá-la inconsciente em uma cama seria muito cruel. Havia uma razão pela qual eles não podiam simplesmente enviar os alunos de volta para casa. Eles ainda eram o alvo de Balcor. Depois que as academias da Terra e do Cristal caíram, seus alunos foram enviados para o Palácio Real para mantê-los fora de perigo. Algumas das antigas famílias nobres decidiram trazê-las para casa, apenas para serem atacadas durante a segunda noite pelos rastreadores de Balcor. Apenas aqueles que haviam fugido para uma região diferente ou permaneceram no palácio foram poupados do ataque. O número de baixas já estava na casa das centenas. Sem a proteção das matrizes, uma casa nobre era tão segura quanto uma casa comum. Eu não sei, eu realmente não sei, ele respondeu, vendo a preocupação crescendo em seus olhos. Você e Lord Deiros foram contaminados por um valor, mas Lid conseguiu, de alguma forma, impedir que você se transformassem em mortos-vivos. Então um amigo dele chamou por Lid no leito de morte. Pelo que ouvi, Lid se assustou. Então, tudo que sei é que ele chegou aqui assim. Ele irá morrer? Seus olhos estavam lacrimejantes, mas ela não vacilou. Ela não deixaria Vastor se safar com uma resposta vaga. É improvável, mas possível, ele finalmente admitiu depois de muito pensar. Vi uma condição semelhante em pacientes que se esforçaram demais usando magia. A única coisa que podemos fazer é deixá-lo descansar. Ele deve voltar ao normal em algumas semanas. Se ele não morrer hoje à noite, seja pelas mãos dos escravos de Balcor ou por ir à falência para salvar suas vidas mais cedo, Vastor acrescentou interiormente. Obrigado, professor. Ele esperava que ela chorasse e lamentasse como a menininha que ela era, mas Gloria sorriu. Era algo que Vastor não via há dias. Posso ficar aqui, por favor? Ela pegou a mão de Lid na sua, esperando que ele pudesse sentir seu toque e de alguma forma extrair força dele. Normalmente, Vastor a repreenderia e a mandaria de volta para a cama, mas a sinceridade dos sentimentos de Gloria, apesar de sua própria situação, comoveu até o coração velho e murcho dele. Vastor usou magia para reorganizar as camas, movendo Gloria ao lado de Lid. Ele até deu cobertores grandes o suficiente para cobrir as duas camas, transformando-as em uma cama de casal improvisada. Apenas me prometa que você manterá suas mãos onde elas pertencem. Afinal, este é um hospital. Ela ficou vermelha como beterraba enquanto Vastor ria de sua própria piada. Pouco tempo depois, ele finalmente os deixou sozinhos. Ele duvidava que Lid acordasse para desfrutar da companhia dela, mas se essa seria sua última noite em Mogar, Gloria tinha o direito de gastá-lo com alguém que amava. Sem as matrizes de Kala, não havia motivo para manter todos os alunos em um só lugar. Eles haviam aprendido na noite anterior que cercá-los dessa maneira sem uma sólida defesa era como embrulhá-los e oferecê-los de presente ao inimigo. Dessa vez, eles mantiveram os estudantes em sua própria casa, preparando vários portais com antecedência para espalhá-los por toda a floresta, caso a última linha de defesa caísse novamente. Quando o sol começou a se pôr, o medo começou a se espalhar. Quando a noite caiu, o medo se transformou em pânico. Muitos estudantes começaram a ficar histéricos, forçando seus colegas de quarto a nocauteá-los antes que machucassem alguém. Quando a noite estava prestes a terminar, até os professores estavam encharcados de suor frio.
O estresse da espera prolongada os cansara quase do mesmo combate real. O que diabos ele está esperando? Linjos estava um desastre nervoso, andando sem parar dentro da sede. Normalmente, Balcor mantém o pior na hora exata em que sua família foi morta, mas estamos muito além desse ponto. Quando a luz do dia finalmente chegou, todo o reino Grifon se alegrou. 4 das 6 grandes academias ainda estavam de pé e o aniversário terminou sem mais derramamento de sangue. Os diretores entraram em contato com a coroa, que ordenou que continuassem esperando e não baixassem a guarda. A sombra de Balcor estava tão profundamente gravada em suas mentes que a realeza não podia acreditar na própria sorte. Já era meio-dia antes que o rei ordenasse que enviassem os estudantes para casa. A ameaça anual do deus da morte havia terminado, mas as feridas que ele deixara para trás eram profundas. Muitas coisas tinham que ser feitas antes que a vida pudesse voltar ao normal. Depois do 11º ataque de Balcor, as brasas da guerra civil foram quase completamente extintas. Durante os primeiros 5 anos do reino de terror do deus da morte, as antigas famílias nobres não se importaram muito com suas ações. Havia muitos deles, portanto, as chances de ser vítima de Balcor eram baixas. A maioria das famílias orava secretamente para que o deus da morte se livrasse de seus concorrentes mais perigosos em seu lugar, para que pudessem se apossar de suas terras e riquezas. Quando o deus da morte começou a atacar a coroa e a associação dos magos, as antigas famílias nobres se alegraram. Eles até começaram a considerar Balcor como seu benfeitor. Ele mantinha a coroa fora do jogo por anos, forçando-os a investir mais tempo e recursos para se defender do próximo ataque, em vez de investigar os esquemas dos nobres e o tráfico ilegal. Balcor foi a razão pela qual a coroa ficou enfraquecida por tanto tempo, permitindo a Alucard perseguir seu sonho de se tornar o próximo rei. O aniversário de Balcor foi um dia em que a criminalidade organizada foi redigida nos últimos 5 anos. No entanto, quando o deus da morte anunciou, a sua maneira distorcida, que iria atrás das academias, tudo mudou. As velhas famílias nobres não precisavam da coroa ou da associação dos magos para prosperar, mas sem seus filhos mais talentosos, eles estavam mortos. A maioria dos estudantes das 6 grandes academias veio de suas fileiras. Eles eram os futuros líderes da família e os únicos que podiam garantir sua prosperidade em um mundo onde a magia era a pedra angular de todos os negócios lucrativos. Os legados mágicos dos antigos agregados familiares não davam em nada sem herdeiros talentosos o suficiente para manejá-los. O 11º ataque provou a eles quão fracos eles realmente eram. Eles estavam completamente à mercê de um louco, capaz de destruir anos em esforços, alimentando um mago em uma única noite. A nova situação exigia a reprioritização de seus objetivos de curto e longo prazo. Qualquer tentativa de derrubar a coroa ou minar sua autoridade era agora uma responsabilidade para eles também. Somente a família real e a associação dos magos conseguiram obter amostras das criaturas de Balcor ao longo dos anos. Além disso, eles estavam pesquisando ativamente contramedidas contra eles. Até as mais radicais das antigas famílias nobres tinham que se preocupar com o que Balcor faria no próximo ano. Muitos deles escolheram enviar seus herdeiros para as academias Grifon de Cristal e Terra, longe dos projetos de estimação da rainha. Não apenas essas academias haviam caído, mas também mais da metade de seus alunos havia morrido durante a segunda noite. Foi o suficiente para derrubar as velhas famílias, forçando-as a ter seus filhos casando-se com os magos e fazendo com que levassem o nome da família, mesmo que fossem de origem humilde. O futuro deles de repente se tornou uma variável desconhecida. Para melhorar suas chances de sobrevivência, eles estavam dispostos a ajudar a coroa com seus fundos pessoais a encontrar e neutralizar Balcor de uma vez por todas. Para piorar as coisas para as famílias antigas, agora eles também estavam aterrorizados com a ideia de que outros Balcors pudessem nascer com suas próprias mãos. Proibir a prática de magia para pessoas comuns era impossível. Sem eles, levaria apenas uma geração para o reino Grifon perder suas proezas militares e ser conquistado pelos países vizinhos.
A segunda e quase tão importante razão foi que os sobreviventes do 11º ataque haviam aprendido a lição. Viver juntos, lutar juntos e morrer juntos derrubaram a perspectiva dos jovens nobres da vida. Eles experimentaram em primeira mão sua própria mortalidade e como seus títulos não eram nada diante do verdadeiro poder. A maioria das crianças parou de seguir a agenda de seus pais e dedicou seu tempo ao estudo da única coisa que importava: mágica. Mansão Ernas, na manhã seguinte ao dia do aniversário, como todos os que estavam cientes dos eventos que aconteciam nas academias, os Ernas viviam em um estado de terror implacável, mal conseguindo dormir ou comer. Girne e Orion haviam parado de trabalhar nos últimos 3 dias. Eles estavam fora do jogo, sempre preocupados com o destino de seus filhos. Quando soube pelo relatório do segundo dia que Lith salvou Flória, ela estava andando no ar a ponto de recomendar a preparação de um presente de noivado para Lith e Orion. Orion ficou tão emocionado com o cuidado daquele pequeno monstro por sua filha que ele quase concordou. Os dois permaneceram profundamente chocados lendo sobre quão crítica era a sua condição e como isso provavelmente estaria relacionado ao seu esforço para salvar a vida de Flória e Irial. Girne jurou que, se suas filhas sobrevivessem a esse obstáculo, nunca mais entraria na vida amorosa delas. Cada uma delas parecia mais do que capaz de encontrar um bom homem sozinho. Orion jurou à sua esposa que ele não faria mais objeções ao relacionamento de Lith com Flória, desde que ele trouxesse a pequena flor de volta para a casa inteira. Quando o relatório final chegou e eles descobriram que as 3 filhas estavam vivas e bem, o casal Ernas chorou de alegria por mais de 1 hora. Mesmo como policial real, Girne só recebia os relatórios de status uma vez por dia após o nascer do sol, como qualquer outro servo real. Eles ficaram tão felizes que decidiram tirar o resto da semana de folga, para dar as boas-vindas às filhas e passar o maior tempo possível com elas. Os arautos reais os chamaram mais de uma vez, dizendo que era impossível conceder-lhes outra licença. Todo funcionário público com uma criança em uma academia teve a mesma ideia, seja para passar algum tempo de qualidade com suas famílias ou para lamentar sua perda. Os Ernas estavam entre os súditos mais leais à coroa, sempre colocando o dever acima de tudo durante seus longos anos de serviço. Dessa vez, Girne e Orion responderam que o reino poderia se ferrar e recusaram todas as ligações seguintes. A mudança deles embaraçou bastante a coroa, mas não havia nada que eles pudessem fazer. A maioria dos pais estava pronta para pedir demissão, em vez de perder a volta para a casa dos filhos. Girne passou a manhã do 3º dia conversando com as filhas. Enquanto eles ainda estavam na floresta por razões de segurança, os comunicadores finalmente estavam online novamente. Ela ficou profundamente chocada ao descobrir que Flória estava em um estado tão lamentável quando contou a ela tudo o que havia acontecido e quão crítica era a condição de Lith. O relacionamento mãe-filha estava melhorando, mas essas notícias ainda eram algo que Girne esperava que Flória falasse com Orion, não com ela. A ameaça de Balcor acabou, então sua preocupação desapareceu enquanto um plano tomava forma em sua mente. Ela imediatamente mandou o criado preparar os melhores quartos da casa para seus futuros ocupantes. Girne deu instruções precisas para diminuir o código de vestimenta da equipe. Ela também preparou as roupas que ela e Orion usavam durante as férias no chalé, onde se dedicavam apenas aos seus hobbies e ficavam longe dos olhares indiscretos e da natureza indiferente das regras e da etiqueta que sua vida social habitual exigia. Era a época mais feliz do ano de Orion e Flória, já que os primeiros podiam chegar, sujar e brincar com seus filhos como um pai normal, enquanto os últimos podiam evitar usar vestidos e agir como uma moleca até a partida. A família de Lith ainda não deve saber nada sobre o que aconteceu. Acho que é hora de visitá-los. É melhor que o portador de tantas más notícias seja uma mãe que passou pelo mesmo pesadelo, em vez de uma mensageira real que foi forçada a repetir o mesmo script centenas de vezes. As primeiras impressões contam, então eu preciso jogar isso com perfeição. Se eu colocar a mãe dele do meu lado, eu ganho a partida. Esta é uma oportunidade única na vida. Pensou Girne.
Capítulo 224, Conhecer os pais. Glória, Fria e Kila voltaram para casa no início da tarde. Para sua surpresa, a academia recebeu instruções para o trio trazer Lit junto com eles. Depois de receber as notícias, Glória ficou muito feliz. Ele ainda tinha que recuperar os sentidos e sua condição ainda era crítica. Ele precisava ser regularmente forçado a beber poções para sustentar sua vida. Solos usava constantemente o revigoramento para estabilizar seu núcleo de mana e reparar as inúmeras feridas internas que o esforço excessivo de seu corpo havia causado. O pior deveria ter acabado. Lit agora precisa descansar. Solos realizava uma verificação completa a cada hora. O que me preocupa é a mente dele. Ele ainda não aprendeu sobre a suposta morte de protetor, mas eu posso sentir seu coração murchando. É como se ele nunca tivesse parado de sofrer, mesmo em seu estado inconsciente. Retiro a maioria das coisas ruins que pensei sobre a mãe ao longo dos anos. Ela não só trouxe Lit para casa conosco, como também designou o melhor quarto para ele. Glória deitou em sua cama antes de limpar o suor do rosto com um pano molhado. Ela havia aprendido como alimentá-lo e mantê-lo limpo da equipe médica durante o terceiro dia. Glória não deixaria mais ninguém cuidar dele. Ela não queria que Lit estivesse sozinho quando ele acordasse. Para uma pessoa comum incapaz de usar magia, chegar à vila de Lutia provaria ser uma jornada longa e chata. A vila ficava no meio do nada, e o ramo mais próximo da Associação dos Magos, com um portal, ficava a centenas de quilômetros de distância. Girne Ernas não era regular e, segundo muitos, quase uma pessoa. Para atingir seu objetivo, ela contatou o capitão Locrias, o líder da unidade de corpos da rainha encarregada de proteger a família de Lit, e mandou que ele abrisse um portal para ela. Girne estava oficialmente de licença, mas sua reputação como policial real a precedeu. O capitão Locrias estava ciente de seu histórico incrível, porém horrível. É muito melhor estar do lado bom dessa pessoa do que em sua lista negra. O capitão Locrias sabia que provavelmente seria obrigado a pagar pelo portal portante de longo alcance do próprio bolso, mas se isso significava que Girne Ernas lhe devia um favor, valia o preço. Mesmo com suas roupas mais simples, apenas alguém surdo, burro e cego poderia confundir Girne por plebeu. Ela estava ciente disso, então, antes de bater na porta, ela já havia escolhido as palavras mais adequadas para se apresentar. Boa noite, minha senhora. Você está perdida? Haas reconheceu a mulher à sua frente como nobre à primeira vista. Ele escondeu a mão esquerda atrás das costas, alertando Elina para pegar uma arma e Tista para preparar um feitiço. Boa noite, bom senhor. Girne deu seu melhor sorriso, assustando Haas. Apesar do tamanho pequeno, ele tinha uma sensação estranha ao olhá-la nos olhos. Meu nome é Girne Ernas. Eu sou mãe de Glória, a namorada de Lit. Em sua experiência, era melhor imprensar as más notícias entre boas notícias, para diminuir o impacto. Haas olhou para ela como se ela fosse louca. Lit não tinha namorada, ele tinha certeza disso. As mulheres da família continuavam reclamando que, mesmo que seu 13º aniversário estivesse chegando, Lit ainda não namorara ou até demonstrara interesse em qualquer garota. Em Mogar, o novo mundo, os corpos dos adolescentes se desenvolveriam completamente por volta dos 13 anos, mas não seriam considerados adultos até os 16 anos. A idade do casamento para homens e mulheres variou de 16 a 25 anos. Depois disso, foi considerado um casamento tardio e seria muito mais difícil encontrar um cônjuge, a menos que, é claro, o presente de noivado fosse bom o suficiente para tornar a diferença de idade irrelevante. Haas estava prestes a mandá-la rudemente quando Tista o empurrou, convidando Girne a entrar. Lady Ernas, é um prazer finalmente conhecê-la. Lit sempre fala com carinho sobre você. Tista mentiu entre dentes, exatamente como seu irmão a ensinara ao longo dos anos. Ela nunca ouvira o nome de Girne antes, mas Lit conversava com ela sobre Glória Ernas. Ela sabia que eles estavam namorando por um tempo e não queria que Haas estragasse as coisas para ele. Girne reconheceu a mentira, mas apreciou o talento e o esforço por trás dela. Obrigado, querida Tista.
É melhor se todos vocês se sentarem. Temos um assunto sério a discutir. Toda a família ficou pálida como um fantasma. Uma mãe visitando a família de um jovem falando sobre um assunto sério só poderia significar uma coisa: gravidez. Haas não podia acreditar em seus ouvidos, olhando para Tista como se ela o tivesse envenenado. Espere, você sabia sobre os dois? Sim, Tista assentiu, sentindo a necessidade de se sentar. De repente, ela teve joelhos fracos com a ideia de ter um sobrinho de seu irmãozinho. Por que você não nos contou sobre isso? Elina estava feliz e assustada ao mesmo tempo. Feliz porque seu querido filho finalmente encontrou alguém para amar. Assustado porque não havia como sair dessa situação senão o casamento. Tornar-se pai mudaria sua vida de cabeça para baixo, sem mencionar que fazia parte da família da esposa para preservar sua honra e evitar o escândalo. Por que ele me disse para não fazer isso? Lito disse que você faria um grande negócio com isso e ele não queria que você o incomodasse, por isso Tista estava arrependida de manter seu segredo por tanto tempo. A verdade é que Lit estava preocupado com Tista. Ela o idolatrava e desdenhava a companhia de outros meninos. Então, ele decidiu ajudá-la a sair do complexo de seu irmão, falando sobre sua namorada e exagerando um pouco as coisas. Agora seu plano estava dando errado. Seus pais podiam ler Tista como um livro. Seu pânico se espalhou como fogo durante um dia de verão. Elina tentou preparar um chá para o convidado, mas suas mãos tremiam tanto que ela não conseguiu segurar a panela pequena. Girne propositalmente criou um mal-entendido para que todos dançassem na palma da mão. Não se preocupe, querida Elina. Deixe-me cuidar disso. Girne os fez sentar enquanto ela preparava a bebida quente. Ela o cravou com um poderoso calmante que sempre carregava dentro de seu anel dimensional. Pobres almas. Depois de lhes contar a verdade, lamentarão que minha visita não tenha sido sobre o nosso neto. Depois de tomarem vários goles de chá, o calmante chutou para acalmar seus nervos. Só então ela explicou a existência de Balcor e o que o filho deles havia passado nos últimos dias. Levaram alguns minutos e muito chá com cravos para se recuperar do choque. Por que ele não nos disse nada? Nós pensamos que ele estava fazendo o terceiro teste da academia. Elina chorou. Mesmo sabendo que seu filho estava vivo e bem, não podia impedi-la de temer seu destino e se sentir magoada por suas mentiras. Girne pegou a mão de Elina entre as dela, tentando consolá-la. Ele fez isso para protegê-la. Não havia nada que você pudesse fazer por ele, acredite. Passei os últimos 3 dias chorando e preocupando-me de nunca mais ver minhas filhinhas. Eu mudei para minha casa para garantir que ele recebe os melhores tratamentos disponíveis. A casa Ernas tem um portal particular. Ele permite que os melhores curandeiros do reino cheguem à propriedade em poucos segundos. Eu não podia deixar o homem que salvou a vida de minha filha nas mãos de estranhos. Lit e Gloria estão namorando há mais de um mês e depois de tudo o que aconteceu, somos basicamente familiares. Enquanto o tom de Girne era cheio de simpatia e sua voz quase quebrada de emoção, ela estava realmente se felicitando interiormente por seu desempenho. Ao ler o clima na sala, ela decidiu que era hora de dar o golpe final. Lita ainda não recuperou os sentidos, mas tenho certeza de que, quando o fizer, precisará que sua família se recupere da terrível experiência pela qual passou. Já providenciei nosso transporte. Vocês serão meus convidados de honra para todos o tempo que você precisa. Obrigada, muito obrigada. Elina apertou a mão de Girne como se fosse uma tábua de salvação. Li tem muita sorte de ter um amigo como você. Nós nunca esqueceremos sua generosidade, ela disse enquanto chorava. Um a menos, faltam mais 2, pensou Girne. Quando Girne chegou em casa, era quase pôr do sol. O inverno estava chegando e os dias estavam ficando mais curtos. Mesmo com a ajuda do tranquilizante, a família de Lit precisou de algum tempo antes de poder se mudar. Depois de informar Rena, ela insistiu em acompanhá-los. Girne ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que Gloria ainda estava ao lado da cama de Lit, lavando o peito e os braços com um pano molhado para limpá-lo do suor. Ela sabia que Gloria era capaz de fazer isso com mágica.
Isso significava que, mesmo que a própria Glória ainda não tivesse percebido, o carinho da filha por ele estava enraizado o suficiente para se sentir seguro pelo contato físico. Girne sorriu. Outra peça do quebra-cabeça havia se encaixado sozinha. Adoro quando um plano se reúne. Girne interiormente se alegrou. Glória, minha querida, você precisa descansar, ela disse. Aquelas manchas sob seus olhos e sua dedicação certamente conquistarão sua sogra, ela realmente pensou. Obrigado, mãe. Eu estava pensando em tirar uma soneca assim que terminasse aqui. O sorriso de Glória estava cansado, mas ela apreciou a preocupação de sua mãe em vez de sua irritação usual. Desde sua visita à academia, sua mãe ficou tão pensativa quanto Orion. Vou tomar imediatamente um banho quente e colocar lençóis frescos em sua cama. Você merece uma boa noite de sono. Glória ficou tensa, como Girne esperava. Obrigado, mas acho que vou ficar aqui. A voz de Glória não tinha a gentileza anterior e agora estava cheia da determinação obstinada que Girne havia aprendido a amar e odiar ao longo dos anos. Não é apropriado que uma dama durma no mesmo quarto que um jovem, mesmo que ele esteja inconsciente. Girne fingiu sua desaprovação, mantendo o ouvido nos passos que se aproximavam. Segundo suas estimativas, para tirar proveito daquelas circunstâncias inesperadas, ela precisava comprar mais alguns segundos e cutucar Glória uma ou duas vezes. Você passou por muita coisa, mas nunca deixou o lado dele por quase 2 dias. Girne parecia estar genuinamente preocupada, até mesmo fazendo os olhos lacrimejarem vontade. Você precisa se cuidar melhor. Deixe a equipe médica substituí-la por algumas horas. Você precisa descansar. Lita ainda estará aqui quando você acordar. Eu não dou a mínima se é apropriado ou não. Glória gritou alto o suficiente para que até o capitão Locrias em Lutia quase pudesse ouvi-la. Eu não vou sair daqui até que ele acorde ou sua família chegue. Eu não quero que ele acorde em um lugar estranho, cercado por estranhos. Sei que é apenas uma superstição, mas se houver uma chance em 1 milhão de ter alguém próximo que cuide dele e possa ajudá-lo a se recuperar, estou disposta a ficar aqui o tempo que for necessário. Glória ainda não tinha pensado na mãe, mas a súbita chegada de Elina deteve. Minha pequena flor, eu só quis dizer que você deveria pelo menos pedir a aprovação da família dele primeiro. Girne disse com um tom de desculpas, como se tudo fosse um mal-entendido. Quando 1 segundo depois, o pai e as irmãs de Lita entraram na sala, Glória percebeu que sua mãe a havia tocado como um violino. Ela empalideceu, enfatizando seus olhos vermelhos e as bolsas escuras abaixo deles. Elina chegou à cama, permanecendo horrorizada com a condição do filho. Seu corpo parecia um cadáver seco, seus cabelos estavam grisalhos e rugas apareceram em seu rosto e mãos. Ele parecia ter envelhecido décadas desde a última vez que ela o vira. Sua respiração estava irregular, mas regular. Depois de Tista checá-lo 3 vezes, assegurando ao resto da família que a vida de Lita não estava em perigo, apesar de sua aparência, Elina virou-se para Glória e pegou as mãos entre as dela, beijando-as sem parar. Muito obrigado por estar ao lado do meu filho esse tempo todo. Você não tem ideia de como eu estava com medo dele estar sozinho em um momento como esse. Ele é realmente um garoto de sorte por ter encontrado uma namorada tão maravilhosa. Então, Elina abraçou, logo seguida por toda a família em um longo abraço em grupo. Glória ficou vermelha como beterraba, não apenas ela estava envergonhada até a morte pelo que havia dito na frente da família de Lita, mas também porque não podia deixar de se comparar às irmãs dele. Além de sua altura, eles corriam círculos ao redor dela em todos os aspectos. Aparências, curvas e até o perfume natural eram ligas acima dela. Tista foi quem mais esmagou sua autoestima. Tendo recebido os tratamentos de Lita desde que era muito jovem, Tista tinha uma pele impecável, curvas suaves nos lugares certos e era quase tão alta quanto Glória. Glória ficou emocionada com a gratidão e as palavras gentis, mas a adolescente insegura dentro dela a incomodava, citando o professor Manoar ao chamá-la de um mastro chato. Continua no próximo vídeo.